Nós estamos gravando uma série com convidados que não são da educação. Porque nós temos certeza absoluta de que as respostas para os desafios que a escola vivencia hoje não serão somente encontrados na educação. Eu sou Thaís Bento. E eu sou Roberta Bento, nós somos mãe e filha, educadoras, especialistas na relação família-escola e fundadoras do SOS Educação. E você está ouvindo o podcast SOS Gestor Escolar. Hoje, um episódio super especial com um convidado especialíssimo, Rafael Cortez. Ai, que Bem-vindo! chique. Obrigado, mãe e filha. Obrigado, SOS Gestor Escolar. Obrigado, podcast querido. Tudo bem? Como vamos? Ai, vamos felizes hoje, Que né? ótimo. Com esse nosso convidado especial. Esperamos arrancar muitos segredos aí que você não contou nem para você mesmo ainda. Eu sou uma presa fácil, eu entrego Oba. tudo. Eu colaboro com... Olha, eu trabalhei no CQC 6 anos, então eu queria muito que as pessoas me dessem conteúdo. Né, o que eu mais desejava como repórter, e sempre desejei como jornalista formado, é que as pessoas me entreguem conteúdo. Então, quando eu estou do outro lado... eu colaboro muito, assim, eu dou tudo que o meu entrevistador me pede, né? O que você pedir de mim, eu lhe darei. Ai, que ótimo. Tá? Então vamos lá. Cuidado com o que você deseja, né? Você pode conseguir, então vamos lá. E a gente já estava até dando uma stalkeada também nas redes sociais, a gente até saiu da sua e foi para uma doceria muito boa que vocês têm lá. Falaremos sobre isso também. Ixi, a minha também, eu sou sócio investidor e RP, Glacé Patisserie. Bom, mas não vamos falar sobre isso, senão a gente engorda. Então vamos. Só pergunta pra ele. Pois é que é o seguinte, você já até pediu a introdução que eu queria, entre o Rafael Cortez do CQC e o Rafael Cortez que está aqui na nossa frente hoje, e que inclusive será palestrante de um evento sensacional, que nós também estaremos lá como palestrante, qual que é a linha que conecta um palestrante que vai falar para profissionais de educação, que fala com jovens, e o CQC lá atrás. Que minha mãe era super fã, não que perdia legal. Muito. Que bom, obrigado. Olha, houve uma grande reinvenção pessoal, né, na minha vida, assim. Eu sou um cara que está atento às oportunidades e que atende muito essa premissa de que a gente tem que estar a serviço de quem de fato precisa da gente. Eu entendo isso na minha carreira. Eu sou um cara de comunicação e artes que está atuando nessa área há 32 anos. Nesses altos e baixos da comunicação e artes, eu passei 15 anos antes do CQC batendo cabeça e trabalhando com tudo que você puder imaginar, antes da hecatombe de sucesso que o CQC me ofereceu. Acho que tem um aspecto que eu acho que todo mundo vira meio criança em relação à TV, ou hoje às redes sociais também. Parece que a pessoa mora ali, nasceu e sempre viveu ali naquela tela. Imagina. A gente tem uma doce caminhada para chegar até lá. Imagina, doce ilusão. Se a gente pensar que com 17 anos eu fui entender que eu queria trabalhar com comunicação e artes e fui ter o meu primeiro trabalho nessa área e tô aqui até hoje, são 32 anos. E veja, eu entrei no CQC com 31 anos de idade. Eu estava há quase 15 anos nesse mercado. E eu estava nos bastidores de comunicação e artes. Imagina, eu queria ser um cara que estava em frente à câmera e em cima do palco. E eu era o cara dos bastidores. Trabalhava nos staffs de TV, teatro e produções gerais. Completamente infeliz. E na paralela, quando eu conseguia alguma coisa de exposição artística, eu fazia coisas marginais, pequeninas. Já era na linha de stand-up, assim? Nada, eram coisas muito dignas, muito lindas, assim, né? Não quero parecer jocoso com isso, mas eu era um ator de teatro infantil, não há demérito nisso. Mas eu era um ator de teatro infantil que passava perrengue mesmo, assim, né? Eu era animador de festinha, eu era o jumento dos Saltimbancos, eu era a bruxa malvada do Oeste, do Mágico de Oz, eu era ventríloco, eu era contador de histórias, eu era músico acompanhante de ventríloca, eu passava muito perrengue. Mas você sabia para onde você queria ir? Ou foi Tinha certeza aconteceu? absoluta. Não, eu sabia, eu queria trabalhar com exposição, porque a exposição seria necessária para eu ter essa amplitude
né, para chegar e ter o meu discurso amplificado, né? Eu Uhum. sabia que eu precisava de plataformas, né? Naquela época, a TV era a grande plataforma e eu queria estar na TV. E eu não conseguia entrar na TV de jeito nenhum. O CQC me possibilitou entrar na TV. Uhum. E o curioso é que o CQC não me convidou para ser repórter, ele me queria como produtor. O CQC me chamou Ah, para ser produtor e eu pedi para ser repórter e consegui a vaga de repórter na cara de pau. E eles deixaram fazer o teste e eu passei. E aí, o que aconteceu depois do CQC é que eu tive uma linda carreira de televisão e eu fui esgotando todas as possibilidades de vivência na carreira televisiva. Quando a pandemia veio, essa carreira começou a arrefecer, né? A carreira televisiva foi acompanhando esse depauperamento do mercado televisivo com a pandemia. A pandemia mostrou que a gente pode assistir conteúdos em plataformas de streamings, em lives de É. Instagram, etc. E ela, que já estava indo mal e respirando por aparelhos, né, no começo da pandemia, na pandemia degringolou de vez, né? Uhum. Então, quem já não assistia TV, abandonou a TV de vez na pandemia. abre a geladeira, sai uma live de lá naquela época, né? Exatamente. E depois que acabou a pandemia, a verdade é que eu não consigo voltar para a TV. Eu mal e porcamente voltei, fiz alguma coisinha na TV Cultura, que foi muito legal, mas não dava a audiência que a TV Cultura esperava, porque as pessoas não assistem mais a TV, Esse é um Uhum, desafio. né? A é, gente volta para a TV e a TV tem expectativas para conosco, né? Ela tem, bom, você está aqui, então Vai lá e faz um uhum, milagre, traz é, todo mundo. traga você para mim, a audiência. Você traz o dinheiro, você traz o seu público. Uhum. Nós passamos a virar fanbases, nós passamos a ter essa sim. obrigação, né? E aí eu fui vendo que eu tinha que me reinventar na minha comunicação e artes. E aí entendi que eu tinha que ter outros palcos. Você já consegue ver isso como que sorte? Eu Ou não? consigo Porque às vezes super precisa de agora um bom a duras tempo penas. de Eu É, caminhada. sofri. É, por isso que eu tô perguntando se você já consegue, porque eu já consigo ver que em algum momento você vai enxergar isso. Porque nós temos alguns momentos da nossa vida aí que, quando aconteceram, nós pensamos, meu Deus, é o fundo do poço. E hoje, terapia e muito trabalho, depois eu consigo olhar e falar, nossa, não é que eu não. sorte, né? Sorte também, não é? Não, mas é que eu, no ponto que eu estou, penso Você assim, nossa, se não, entende? sem esse poço aqui, hoje eu não estaria onde eu estou. E se você não conseguir enxergar, eu já vou dizer que eu estou enxergando, que sorte nossa, porque quando você falou que é da área de comunicação e artes, pensa, imediatamente eu penso, quem é que está tentando se virar nos 30 para usar a comunicação e fazer a arte de educar? É a escola. Uhum. Então, ter pessoas que são da área de comunicação e artes vindo aqui se juntar ao grupo de vamos ajudar a escola a vencer o desafio que ela enfrenta hoje, eu acho que é sensacional. Então, se ainda não você não está sentindo, eu já estou sentindo que lá na frente vai vir, tá? Não, olha, agora que as coisas entraram no seu eixo, né, que eu consigo ter um lugar de fala e sou reconhecido como um cara no mercado corporativo, acima de tudo, né, as minhas palestras, elas começaram a ser muito consumidas no mercado de eventos, as empresas passaram a me consumir bastante. Eu hoje sou muito grato e estou muito feliz, porque esse tipo de crise que eu passei a viver, né, de perceber que eu não tinha mais um mercado e que eu ia acabar virando estatística, ia ficar muito ressentido, e possivelmente ia acabar pertencendo a um núcleo de ressentidos de televisão, né? Uhum, Sim. Ressentidos de televisão é aquele nicho de pessoas que faz TV, mas com ressentimento, com amargor, e vai naqueles realities de Aham. ex-famosos e que fica todo mundo. Quando eu tava aqui, eu era top, né? E uhum. vai nesses programas de confinamentos. Ou vai dar aquelas entrevistas sensacionalistas e que colocam aqueles GCs, ele lava a roupa suja e fala Aham. dos seus E desafetos. não acrescenta para a Isso vida de eu ninguém. É. nunca fiz e eu sou muito grato, porque eu nunca apareço falando mal de ninguém e nunca apareço magoado com a TV e nunca apareço cuspindo no prato que eu comi. Eu agora que consigo ser muito reconhecido no mercado corporativo, sou um cara grato por ter vivido essa crise, mas doeu, Não é o que falo, doeu. não é que sorte que Não é aconteceu. que sorte, né? Não, mas eu consigo olhar como se não fosse. Tem um escritor americano que eu gosto muito, ele chama Mark Nipple, e eu amo que ele fala assim que a nossa vida nunca é tudo
tudo de bom acontecendo, são coisas negativas e positivas juntos. E você precisa avançar na linha do tempo para conseguir olhar para trás e enxergar uma coisa que foi muito negativa e dolorida como ponto de virada que você não teria feito se aquilo não tivesse acontecido. Uhum. Então, eu já estou me adiantando aqui, achando, pelo ponto ainda inicial que nós estamos, que a pandemia é essa virada que agora, para mim, a partir de agora, porque até então, se eu encontrasse você, eu ia, o Rafael Cortez, que era do CQC, que faz stand-up. É, Mas, desde que a gente se viu juntos ali no GEDUC, eu já entendi que nós temos aí uma coisa em comum, porque claro. tem muita gente, Rafael, vindo tentar dizer, apontar o dedo para tudo que não está funcionando na educação, na sociedade, como culpa da educação, mas poucos vêm se oferecendo para acrescentar Uhum. em desafios que a educação está vivenciando, Claro, concordo muito. né? Mas aí como que foi dessa parte tava na TV e foi pro corporativo, pras palestras? Foi uma Não, porque foi assim, olha, foi muito orgânico, na verdade, porque eu, depois da pandemia, consegui emplacar um programa na TV Cultura, que foi o Matéria-Prima, que foi um programa que eu fiquei completamente apaixonado, assim, né? Era muito legal esse projeto, porque logo depois da pandemia, um pouco antes da pandemia, na verdade, eu estava fazendo uma espécie de um talk show dentro de faculdade. E ele funcionava da seguinte maneira: esse talk show era feito com um grupo de estudantes da própria faculdade que eram justamente o meu corpo de trabalho. Então, era o primeiro talk show em que estudantes da faculdade, estudantes de comunicação da faculdade, trabalhavam ao lado de um minúsculo time profissional que vinha comigo. E a gente tinha essa execução prática de todas as etapas do talk show feitas ao lado de estudantes que só estavam ganhando teoria na faculdade, mas Uhum. ganhavam Que a prática legal. comigo. E ele chamava The Live Show, e eu fazia ele na FAM, Faculdade das Américas, ali na Rua Augusta, aqui em São Paulo. Ele acontecia antes da pandemia. E ele estava indo super bem. Aí veio a pandemia, e aí, pau, acabou com tudo. Quando terminou a pandemia, eu peguei tudo que eu tinha gravado daquele talk show, e que era exibido antes pelo Terra e pelo UOL, e bati na porta das emissoras e fiquei tentando um tempão fazer com que esse projeto acontecesse. E a TV Cultura gostou desse projeto Aham. e resolveu veicular. Mas ele pediu para que ele tivesse o nome Matéria-Prima, que era o mesmo nome que o Serginho Groisman apresentou, o Ah. histórico Matéria-Prima, o primeiro Uhum. Matéria-Prima da história da TV Cultura. O que hoje, olhando para trás, acho que foi um erro, assim, porque as pessoas assistiam um projeto e tinham um comparativo imediato Esperando. É. com o projeto do Serginho. Mas a gente fez esse projeto por 1 ano e 3 meses, e eu fui felicíssimo fazendo esse programa, porque ele agora estava exibido na TV aberta, e ele era com os alunos da Cruzeiro do Sul, era uma parceria prática entre eu e alunos universitários da Cruzeiro do Sul. Ele estava indo muito bem em termos de paixão, em termos de Aham. propósito, mas aquela coisa, né? A gente não conseguia dar audiência, a gente não conseguia. E aí chegou um dia que a TV Cultura me falou: olha, vai até 31 de dezembro e acabou. E eu fiquei deprimidíssimo com isso. E o que aconteceu é que, assim que o programa acabou, eu peguei tudo que eu tinha nesse projeto e fiquei tentando voltar com ele em todas as emissoras. Eu tentei voltar ele com a Globo, eu tentei voltar com o SBT, eu tentei falar com os meus amigos de emissora, eu tentei vender ele para empresas, eu tive todas as atitudes de fazer esse projeto voltar. E eu não consegui. Ninguém me ajudou. Ninguém levantou esse projeto. Mas eu tive tanta atitude de fazer esse projeto voltar que eu fiquei com essa palavra na cabeça: atitude, atitude, atitude. E eu comecei a falar: gente, peraí, eu não consigo fazer esse projeto em si retomar, mas eu tô tomado de atitude. E eu comecei a me lembrar que atitude era a palavra-chave que eu tinha no CQC. Ah. Atitude era o que a gente tinha e fazia a diferença no CQC, né? Com o CQC não tinha essa história de não dar, Uhum. não pode entrar na pauta, o cara não vai falar com você. O chefe mandava você pastar, né? Se Com o vira CQC aí. eu aprendi que não, muitas vezes vira talvez, e talvez de vez em quando vira sim. Uhum. E eu desconfio do não muitas vezes. Até hoje o não pra mim é muito relativo. O não da morte, ok, eu acato. Uhum.
Aí eu pensei, puxa vida, não tô conseguindo voltar com o meu projeto, mas eu tô cheio de atitude e eu vou começar a fuçar essa tal da atitude. E eu entendi que eu tinha que fazer uma palestra sobre atitude. E eu resolvi palestrar sobre atitude para o corporativo, porque o corporativo é um lugar em que muitas vezes é preciso criar suas próprias oportunidades ao invés de esperar que elas aconteçam, Sim. especialmente para time de venda. Uhum. E eu embalei essa palestra, comecei a fazer essa palestra, o corporativo foi comprando, foi ganhando um corpo, ela foi tomando uma dimensão. Aí o meu nome foi ficando forte como um palestrante de atitude, Que por conta legal. do CQC, Aham. porque também eu misturava elementos que não existiam muito no corporativo, né? O uso do stand-up, a leveza, a comicidade, mas um humor ético, um humor que nunca fere um limite, que nunca passa Uhum. do ponto, que respeita o compliance, que não gera um cancelamento. E aí, daí eu entendi que eu podia ter uma carreira de palestrante. Criei uma outra palestra sobre autenticidade, porque esse é o momento em que a autenticidade passou a ser um fator determinante, É. inclusive para recrutamentos gerais de RH, Uhum. né? Hoje em dia os recrutadores, eles têm um peso e medida definitivo em cima da autenticidade. Pô, às vezes eu te recruto porque te achei autêntico. Aham. Você nem estudou na escola que eu esperava, mas você é autêntico, eu quero você aqui. Fiz essa segunda palestra de autenticidade e criei essa carreira com essas palestras que está indo muito bem, na paralela em que eu faço muito mestre de cerimônia corporativo. E aí eu entendi que eu tenho um lugar de fala no corporativo e passei aí para a educação como propósito. Ah. A educação, a minha migração para a educação já é propósito. Aí já é uma coisa pessoal minha, assim. Eu tô com uma versão da palestra de atitude para estudantes, porque aí é propósito. Que Aí legal. ninguém me convidou. Ninguém falou, ai, a gente quer. Não, eu falei, pô, eu preciso devolver para a sociedade alguma coisa. Não, Porque e eu acho que faz tá todo na hora. sentido, porque tem uma história que eu gosto muito da fazer analogia com A parábolas, minha quando a mãe é gente, cheia das histórias. né, que assim, tem uma história que diz Aqui assim, dá pra contar que tem tempo. Quando a gente tá em podcast que tem, ou dando palestra, às vezes dá desespero de ver o tempo passando e ela começa uma história. Pode Ai, mas contar é essa imagino, história. curtinha, imagino. mas é curtinha, é curtinha. É que existia um rio em que muitas pessoas, crianças, adolescentes, se afogavam nesse rio. Elas pulavam no rio, a correnteza levava e tinha um ponto do rio onde elas se afogavam. Então, a comunidade que morava ao redor desse rio montou um plantão de salva-vidas, que eram os próprios moradores, nesse ponto do rio onde geralmente as crianças se afogavam e sempre ficava alguém ali para jogar uma boia, uma corda, tentar salvar antes que eles se afogassem. E eles conseguiram reduzir um pouquinho o número de afogamentos. Até que um dia chegou alguém de fora ali, olhou aquela situação e perguntou assim: mas por que ao invés de colocar o salva-vida ali onde eles estão se afogando, vocês não colocam uma barreira, uma placa, avisos lá onde eles estão pulando na nascente? Que daí, imagina o efeito que isso vai fazer. Uhum, Então eles fizeram algumas ações lá no ponto onde as crianças entravam, pulavam, uhum. e ao ter menos crianças entrando naquele rio, não precisou ninguém lá na frente tentando salvar. E realmente eles zeraram o número de afogamento. O que que isso tem a ver com o que você está contando? Que se você está lá no corporativo falando com profissionais ou início de carreira ou que estão na carreira há muito tempo sobre autenticidade, sobre atitude, se você pega essa fala e clica nela e arrasta aqui na juventude, no ensino médio, imagina, faz uma diferença na vida dessa gente que ela, e principalmente nos tempos que a gente vive hoje, que é a Claro. autoestima, tudo isso está muito abalado do jovem. Aí você pega aqui na nascente, se tudo der certo, você vai perder o público lá na frente, mas não tem problema. Daí porque você cria você outra quer- palestra pra eles, né, que já vão porque você chegar vai com atitude. resolver o problema aqui embaixo. Mas faz todo sentido. Eu acho que faz todo sentido. E essa Não, palestra é pra adolescente? É pra ensino médio? Então, veja, tanto a palestra de autenticidade quanto de atitude estão hoje com muita saída para o público de educação, né? A de autenticidade eu faço para os professores, para os educadores, Legal. né? Nesse evento que a gente vai estar junto, do GEDUC, eu vou fazer a palestra de autenticidade, porque eu entendo que o público presente é mais De educador. de educadores, né? É.
Então, assim, é um público que eu entendo que justamente por estar com a arte de educar, né, precisa mais da palestra de autenticidade, né, porque é um elemento que vai ajudá-los mais nessa tarefa do tete a tete, da relação, da comunicação para com esses estudantes, etc. Agora, quando eu estou com eles, né, os jovens em si, eu gosto de fazer a palestra de atitude e faço essa versão da palestra de atitude para a juventude. E é uma versão que tanto cai como luva para eles de ensino médio, ensino técnico, quanto os universitários que estão em começo de jornada Uhum. Sim. acadêmica, né? Como eu acabei de fazer em Goiânia, num evento que a gente fez ali do governo do estado, que foi a inserção de 1.800 alunos do ProBem. Porque, veja, essa é uma palestra, a palestra de atitude na versão para estudantes, ela dá uma situada de que eles podem ter um plano de carreira. Uhum. E é o que eu gosto de passar para essa moçada, assim, de que num momento em que tanta gente tá cética, apática, desgostosa em relação a perspectivas de vida e mundo, e acima de tudo, ganhos e Se achando impotente, né? possibilidades de se viver, é possível se fazer, sim, uma perspectiva de plano de carreira. E ainda mais quando você usa o artifício da tal da atitude, porque a atitude é a ferramenta limpa que a gente tem dentro da gente, tá? A atitude é um negócio que a gente produz no nosso organismo, tal qual serotonina, dopamina, endorfina. Nós temos reservas ilimitadas de atitude. Uhum. Tem macete para você tirar a atitude de dentro de si. E Essa é a boa e a má notícia, né? Porque É, assim, depende de você, tá lá dentro, depende de você. depende de você. Eu falo que é a má notícia no sentido de que às vezes você fica assim: não tem nada que eu possa tomar, buscar, né, que alguém me entregue isso". Não, não tem. É a má notícia. A boa notícia é: quer alguma coisa melhor do que você saber que depende de você? Eu acho Depende, mas assim, sensacional. só que não é um papo de coach, né? Eles se identificam muito comigo porque eu conto tudo isso numa palestra completamente disruptiva, com muito formato de stand-up. Ah, que Nesse Que legal. legal. sentido, eu ter feito stand-up e continuar fazendo stand-up, estar no meu 18º ano de stand-up, ajuda muito, porque Então você não abandonou, na verdade não você é abandonei. esse Rafael que vai lá e faz a fala Sim, sobre atitude, sobre eu continuo ainda um cara menos popular, obviamente, menos midiático, mas eu nunca abandonei nenhuma das minhas outras facetas, né? Eu ainda sou um cara de comédia, ainda sou um cara que tá fazendo show de stand-up. Eu antes fazia 10 shows por mês, beleza. Hoje eu faço 1 ou 2 por mês, mas eu Uhum. faço. Eu continuo em cartaz. Eu continuo praticando e eu, quando estou no palco com eles, eu dou a eles as piadas. Eu faço esquenta de plateia. Tem piada boba, tem agito com o povo, tem. E tem muita coisa ligada à minha história, porque eu me faço cobaia, né? Eu conto como foi a minha juventude, Aham. como foi que as coisas chegaram no ponto de ápice lá no CQC, e aí eu conto que teve um momento que deu tudo errado. Uhum. Essa que é a coisa da jornada do herói que a gente Aham. odeia nas palestras, né? Onde os jovens se desconectam quando eles percebem que vem um palestrante e faz a jornada do herói, né? E é isso, tá, tá, Ensaiadinha. tá. E se vocês querem ser como eu, apliquem, porque um dia você chega lá e o cara Ai, escuta você e fala, meu, não chega lá. Tá, eu não vou ser que nem você, bicho. Aí o cara sai num tremendo de um carrão, entendeu? Ele cria um distanciamento geral. E eu não tenho isso, porque eu conto que eu cheguei num lugar incrível, que eu fui um dos maiores apresentadores de TV, segundo o UOL, no ano de 2017, e que hoje eu não tô em nenhum lugar. Eu não tô em TV, não apareço em lugar nenhum, eu E não lá sou lá naquela época engajado. você não assim, pareceu que era definitivo? Que era Não, não, porque fixo? eu tinha a Você cabeça consegue no lugar. lembrar? Tinha? Sim, eu tive a sorte de me tornar um cara muito famoso depois de quase 15 anos É, nos correndo atrás, é. bastidores. E eu venho de uma família que tem muitos artistas, né? Eu tenho duas qualidades, assim, que eu acho que aconteceram como uma benção na minha vida, assim. Eu venho de uma família de educadores e de artistas. Então, para esses dois lados que eu estou operando hoje, tanto na Aham. arte quanto na educação, eu tenho boas referências, assim, referências lúcidas, né? Então,
quando eu finalmente fiquei famoso, eu lembrei dos artistas da minha família materna que tinham ficado famosos e não eram mais. E que Uhum. não souberam administrar bem seus patrimônios e suas cabeças Daí você e o que sabia que não era aconteceu. esse o caminho que você queria. Mas você Exatamente. tinha que fazer alguma coisa para ser diferente a trajetória. Exato. Por outro lado, eu lembrava do Raul Cortez, que era primo do meu pai, né? E que era um cara que estava com uma carreira estável. E eu ficava pensando, o que que o Raul fez? O que que o Raul Aham. fez que ele tá aí até agora, né? Ele morreu em 2006, era a reflexão que eu tinha. Né? E agora que eu tô fazendo palestras para a área de educação, eu acho que eu tô honrando o legado do meu avô, assim, sabe? Que foi um dos maiores professores universitários desse país, assim. Eu sou neto do José Pinheiro Cortez, que fundou a Faculdade de Serviço Social da PUC, Ah, que Que legal. que foi legal. doutor honoris causa, assim, né? Ele foi livre docente, honoris causa. Isso é coisa de advocacia, De né? direito. Burro. Ele foi professor livre-docente da PUC, assim, ele deu aula, ele fundou a Faculdade de Serviço Social da PUC. Consequentemente, meu pai deu aula, né? Meu pai é economista formado e como filho de professor, resolveu dar aula a vida inteira. Eu tenho tia historiadora, a Vocês Cristina são quantos Bissembach. irmãos? Eu Ou é só sou em você? 4 irmãos, nós somos 4 irmãos. Mas meu avô teve 7 filhos, e dos 7 filhos desse meu avô paterno, assim, 4 estão na educação, Uhum. né? Tenho tia historiadora, tia pedagoga, tenho pai economista, E meu avô que aluno que você foi na escola? Você era quem? Você era o da O frente do lá, fundão. ou do fundo olha, bagunceiro? no ensino fundamental, eu era CDF, coxinha, ótimo aluno aplicado, mas numa escola muito fraca. Me lembro que a escola era muito fraca. E era mais fácil, assim. Eu lembro que o ensino era muito fraco da minha escola ali, e então não era Você tão achava difícil. isso ou hoje você olha e acha isso? Não, eu sei que era mais fraco mesmo, porque eu tinha vindo de uma rápida passagem por escola particular, né? Eu tinha sido estudante do Luiz de Camões, que já acabou, já fechou há muitos anos atrás. Tinha feito 2 anos, primeiro e segundo, primeiro e segundo ano, né? Do ensino Fundamental. fundamental. Eu lembro que eu tinha feito no Camões. Aí eu fui primeiro, segundo, terceiro. Aí no 4º ano, eu fui para Aristides de Castro, que agora tá forte no Itaim Bibi, assim, mas eu lembro que ele era conhecido na época por não estar com um ensino sólido, assim, isso em 87. Então eu era um aluno CDF, assim, eu era um aluno bom, que tinha boas notas, era aplicado, assim, eu gostava disso. E já no ensino Médio. médio eu fui Aí uma degringolou. tragédia, mas eu não. Aí a culpa não era mais da escola. Eu tava no Costa Manso, que era vizinho ao Aristides, mas aí eu tava com problemas em casa, eu era um típico adolescente deprimido, cabelo comprido, garoto enxaqueca, cheio de problemas e. Mas E você já tinha certeza do que você queria fazer de carreira quando você estava no ensino médio? Não, com 16. Aí eu tava com 15, 16, aí 17 anos eu fui estudar violão clássico e aí entendi que eu queria ser artista. Mas Foi seus pais estudar pegavam no violão que me despertou a consciência que eu queria ser artista. Aham. E naquele mesmo ano eu tive o meu primeiro trabalhinho na área de comunicação e artes. Eu falei, não. Tanto que ali eu coloquei como a pedra fundamental do meu primeiro passo como profissional, assim, sabe? Aham. Quando eu fui ser o primeiro assistente de um ensaio fotográfico do Paulo Borges, que hoje é o cara da São Paulo Fashion Week, eu era o último do último assistente dele, segurando um isopor num ensaio de modelos dele ali, um ensaio fotográfico. Ali eu tenho como o primeiro trabalho que eu tive. Eu tinha 17 anos e Mas por que você foi estudar violão? Você como que encaixa isso no porque Rebeldes? na escola os meninos mais descolados estavam tocando More Than Words do Extreme. Ah, Os meninos mais legais. Eu era o menino mais deprimido, que fumava desbragadamente, cabulando todas as aulas. Eu ficava embaixo da jaqueira e eu era um menino problema, assim, que as professoras conversavam. E falavam, o Rafael Cortez, ele tá muito mal, assim, ele tá cabulando as aulas, ele
E seus pais, como que eles pegavam no pé? Não, eles estavam imersos no problema que nós tínhamos dentro da nossa Ah, casa, assim. A gente estava vivendo um drama familiar ali naquele momento. E eles estavam muito imbuídos disso, assim. Eles estavam vivendo aquilo e não tinham muito como cuidar da gente, assim. E aham. nós estávamos Soltos tentando se virar ali. se virando ali, né? Os irmãos, né? Eu Mas a tenho. escola falava, então, que, assim, percebia que você estava perdido ali. Porque eu tô querendo, na verdade, eu tô pensando assim, a escola teve um papel, assim, que hoje você consegue olhar e achar que foi marcante na sua trajetória, Ou na não, pode atitude, falar não também. Não na precisa falar que sim. determinação, porque, No segundo grau ali, né? Hoje a gente fala ensino médio, né? aham, Não, não, mas uma professora sim. Uma professora ah, sim. sempre tem uma professora, Teve né? uma professora assim, que foi a Iraci, que foi assim uma coisa. Sabe aquelas professoras que a gente guarda no coração, assim? A Iraci Uhum. matou a charada, assim. Ela viu que eu era um garoto cheio de potenciais e que estava meio perdido. Engraçado, ela era professora de matemática, disciplina que eu sempre detestei, que eu nunca tive facilidade. E eu estava muito mal na disciplina dela, assim. Eu tinha as piores notas na disciplina dela e ela foi vendo que o problema era mais embaixo, assim. E a Iraci era aquela. Iraci Terrone, as pessoas deviam falar mais dessa professora. Ela é o Ai, nome da biblioteca hoje do Costa Manso. que Que legal. legal. A Iraci, isso foi no ano de 94, assim. Eu estava no terceiro colegial. Ela, percebendo que eu estava muito mal, e inclusive na disciplina dela, ela teve uma proatividade maluca, assim, porque ela começou a dar plantões à tarde, ela era professora da manhã, e à tarde ela ficava por conta própria na escola, fazendo complementação, assim, sabe? Ela complementava, fazia aula de reforço para os alunos que estavam indo mal, assim, por Uhum. conta própria. Ela era uma mulher que sonhava com equações de terceiro grau e ligava para a mãe dela, que também era professora de matemática, e elas resolviam essas equações juntas pelo telefone, Não, assim. olha isso, E só de ela você. contava E isso. contava E isso, você chegava na lembra disso até escola, hoje, lembro até né? hoje, e ela ficava felicíssima e contava pra gente, isso colocava na lousa e ficava todo mundo, meu, o que que é isso? E ela, ao mesmo tempo, ela era espírita. Eu lembro quando o Senna morreu, em 1º de maio de 94, no dia 2 de maio, que segunda-feira, era um velório na escola, né? Ninguém ouvia uma palavra. E a Iraci quebrou um protocolo, não falou de matemática e deu uma aula pra gente sobre espiritualidade, sobre relativização, né, das coisas e a pegar as coisas de fato importantes, enfim. E ela, me lembro que ela pegou pela mão, deu aula de reforço, eu virei o jogo e eu misteriosamente passei de ano, assim. Eu até hoje sonho, eu tenho sonhos até hoje de que eu estou reprovado no terceiro colegial, de tanto que eu estava indo mal no terceiro ano, mas não fosse a Iraci que me pegou na mão e ajudou. E o mais louco é que depois a gente ficou amigo em 95 e em 96 ela teve um aneurisma cerebral e morreu de uma hora para Nossa. Olha. outra. Será que ela deixou filhos, herdeiros? Nada. Não, sabe por quê? Eu tenho uma palestra nossa que quando nós fazemos para gestores de escola, para professores, tem uma palestra que eu encerro falando, pedindo, agradecendo para quem não desistiu, porque existe uma pesquisa internacional hoje mostrando que os educadores estão desistindo da profissão, tamanho o desafio e a falta de valorização. Então, eu encerro essa palestra agradecendo para quem não desistiu e dizendo para eles que. Eu até fiquei com vontade de chorar agora de ouvir você falar por isso. E dizendo para eles que um dia. Talvez eles não estejam presentes, talvez eles nem fiquem sabendo, mas um dia lá no futuro, algum profissional vai contar a história de superação, de como ele conseguiu se encontrar, se realizar, e nessa história de superação haverá um nome, o olhar, uma palavra, um apoio que esse professor ou esse diretor deu para esse aluno. E para mim você acabou de É, personificar essa fala que eu tenho com os Ah, isso professores. sempre é. acontece. E sabe o que é mais doido? A gente tá falando aqui, a gente tá gravando no dia 17 de março, né? Não sei quando que você vai veicular isso. A Iraci faleceu no dia 21 de março de 1996. A gente vai completar 30 anos da morte dela.
que eu tô para fazer um post sobre a passagem da Iracy, Vai sobre os sair 30 dia 21, que é anos. sábado. 21 que é sábado? É todo Olha isso. sábado. Olha Ai, que louco. isso, tá, o Então tá universo, Vai super ser. explicado. É. Olha só o como as universo coisas são. conspirou. Ela era uma professora apaixonada por educação. Eu nunca conheci na minha vida alguém da área de educação. E olha que eu sou neto de professor, eu sou filho de professor, eu tenho tias professoras, eu tenho gente de educação. Meu irmão, Leonardo Cortez, é professor de teatro inclusivo para síndromes que de legal. Down. Eu Que tô legal. com gente de educação do meu lado o tempo inteiro. Mas eu jamais conheci uma pessoa tão comprometida com a educação quanto a Iracy Terrone. E você me dizer que esse episódio vai ser veiculado no dia 21 de Sábado, março, em que a 21. gente completa 30 anos da morte da Iracy, é completamente divino, assim. Isso, É e muito ela. não, É muito pra assim, ela. não tem tempo que apague a presença de um professor na vida de um aluno, Ah, é. não é? Porque assim, olha É tudo porque que você você viveu até contando, acho que hoje. você pareceu pra você normal, mas a hora que você falou, eu falei, nossa, mas você lembra que ela falava que sonhava com a Nossa, equação? eu lembro tudo, eu lembro tudo. E eu lembro, e o mais triste, assim, eu não tenho uma foto. Eu não tenho uma foto dela, assim. Tem uma foto dos professores todos juntos, né? Eu fiquei amigo dela, mas aquela coisa, né? A gente não tem registros de. Não era a época da Não era a selfie, época né? das selfies, não tem nada. E eu fiquei. Olha como a vida é maluca, né? Eu acabei, por coincidência da vida, ficando amigo do sobrinho dela. E eu só descobri que ele era sobrinho dela porque um dia eu fui junto com ele, na casa da avó dele, né? Uma senhora. E a gente tava lá, e ele foi se arrumar pra gente sair. E eu fiquei conversando com aquela simpática senhora e falei: "O que a senhora faz?" "Ah, sou professora de matemática." Nossa, eu tive uma professora de matemática que me marcou muito. E ela dava aula pra mim. Qual era o nome dela? Iracy, do Costa Manso. Na hora que eu falei isso, essa senhora Nossa. sentou Meu Deus. e falou: "Iracy do Costa Manso?" É, era minha filha. Enfim, Nossa. era a filha dela, Meu que, Deus. enfim, já tinham se passado 10 anos da morte, assim. Olha como a vida juntou, né? É. E até para esse meu amigo, pro Marcelo, eu falei: "Marcelo, você tem uma foto da tua tia?" Ele falou: "Não, não tem uma foto da minha tia aqui. Ele tá morando na Bélgica. Eu não tenho como prestar um tributo para Iracy. Então esse tributo está feito Você aqui." tá, e vai Está. chegar em quem Pronto. precisava chegar, isso que é É. sensacional. Porque, assim, o nosso grande público do podcast são professores, gestores de escola. E exatamente os profissionais que estão vivendo um momento muito difícil na carreira. Porque, assim, se você olhar, nós até fazemos isso também numa palestra nossa. Se você digitar escola no Google, vai aparecer uma enxurrada de notícia negativa, de notícia ruim. E tem muita gente fazendo, assim, um esforço enorme para conseguir cumprir o que é o papel dessa pessoa como educador da escola onde ela trabalha. Uhum. E eu tenho certeza que a recarga de energia que eles precisam é ouvir pessoas que confirmem isso, de que hoje parece que está sendo em vão. Mas você está tocando ali pessoas que vão levar isso para sempre. Você vai mudar a vida de uma pessoa para sempre. Lógico. Assim Muito, como a sempre. escola mudou a minha vida sem parar, pensar, planejar, toda escola, todo professor que está se dedicando, que está tentando, embora ele não veja o resultado agora, ele vai conseguir. E para o gestor de escola, coordenador, orientador, o diretor, está assim, parecendo uma missão impossível, porque eles, além de tudo, têm os alunos, as famílias, os professores, a legislação, o calendário, o prédio, o parceiro, o fornecedor. Então, assim, infelizmente, num país que a gente vive, que ainda não valoriza o profissional da educação e a escola como deveria. Mas a gente tem uma luta para que essas Para que as pessoas não pessoas não desistam. desistam, porque tá Claro. todo mundo, tem muita gente desistindo, e é muito triste de ver, assim, Claro, além das terrível. pesquisas que mostram que daqui 5 anos a gente vai ter um apagão de profissionais da educação, a gente tá vendo na prática, né, os professores pedindo demissão no meio do ano letivo, os gestores de escola querendo vender escola, enfim, tá difícil, a gente precisa de energia diferente E mesmo, foi vindo. ótimo, eu acho que E, essa e sua sabe o que fala. eu queria saber no meio da história que faltou? É. Onde entrou sua filha? Em que momento? Ah, minha filha entrou como a melhor coisa que me aconteceu na vida, Quantos assim. anos ela tem? Ela vai fazer 4 anos. 4 anos.
Ah, você falou. A gente tava vendo uma foto, minha mãe falou assim: acho que ela deve ter uns 3, Não, foi 3, há 4. 4 anos. Ela vai fazer 4 anos em agosto, é a Nara. Minha filha é aquela coisa, né? É filha de pai velho, né? Eu fui pai com 45 anos. Eu sempre soube que seria pai da Nara, é uma coisa muito maluca. Tenho relatos de amigos que diziam que na adolescência eu já falava que eu seria pai de uma menina chamada Ah, o Nara. nome você já tinha. Nara, sim, sempre. Eu lembro que na juventude eu já falava que eu teria uma filha chamada Nara, mas da adolescência, dizer isso eu não recordo, assim, mas tem gente que me diz que já na adolescência eu estava falando que eu ia ter uma filha chamada Nara. Então, e apesar Então de estava você ter escrito. planejado, o que ela trouxe de mudança, assim, que surpreendeu você, que você não esperava que a paternidade trouxesse? Ah, olha, a paternidade trouxe um filtro profundamente necessário para minha vida de comediante. Começa por aí. Eu sou um comediante muito mais maduro. Consequentemente, isso faz com que eu seja muito mais contratado pelo corporativo. O corporativo abraça muito. É, Uhum. porque vivemos tempos difíceis de Assim, cancelamento e... Cancelamento. o corporativo contrata muito o que eu faço, também porque ele sabe que eu sigo fielmente à risca o briefing, né? Mas mesmo que eu não seguisse briefing, é muito difícil sair da minha boca uma bobagem muito grande, uma baixaria, um palavrão. Mas porque você pensa que você não queria que ela visse ou ouvisse você falando assim um dia, ou porque você, porque Mudou. dói em você É. alguma coisa diferente a partir do momento que você sabe que você tem uma filha? É, porque depois que ela nasceu, eu sempre me pergunto assim: a Nara pode ver isso aqui, né? A Nara, tudo bem, as coisas que eu gravei, que eu É, fiz e era que uma estão outra aí, época. eu não me arrependo das coisas que eu produzi, porque elas eram contextos, eram frutos de contextos que eu vivi, né? Uhum. Inclusive de contextos de humor e contextos É, de era outra Brasil época, e Uhum. é. contextos de sua época, né? Mas do nascimento da minha filha pra cá, eu tô mais atento às coisas que saem da minha boca, né? Sejam elas do humor, sejam elas de que ordem for, assim. Eu sou mais cuidadoso com as coisas que eu produzo, porque eu Uhum. tenho uma filha, assim, ela vai consumir essa obra, né? Eu quero que ela se orgulhe do pai que ela tem. Então a primeira coisa que eu tenho certeza que mudou foi o meu humor. Eu não parei de fazer humor, mas eu tô mais elegante, assim. Aham. E olha que coisa curiosa, eu voltei agora a gravar, eu voltei agora a me expor publicamente como comediante, coisa que eu não estava fazendo. Muito em breve eu vou começar a lançar vídeos de humor na internet, coisa que eu não faço há Ó, notícia em milênios. primeira mão para É. os SOS Gestor Escolar aí, os nossos ouvintes, hein? Então, eu já tô adorando saber. Não, mas é importante fazer isso porque, veja, se eu quero que o público jovem que eu estou atingindo hoje com as minhas palestras se conecte comigo, eles precisam me conhecer É. de um lugar onde eles têm uma familiaridade, né? Um lugar onde eles estão acostumados a navegar, que é a Todo artista internet. tem que ir onde o É. povo está, né? Exatamente, porque o que acontece hoje? Os educadores, os professores, eles me conhecem, Conhecem, os eles adultos. assistiam ao CQC e eles contratam. A gente vai levar para vocês aí a palestra do Rafael Cortez, do CQC. Vocês não sabem o que foi o CQC? Foi muito legal. Quando vocês virem esse cara no palco, vocês vão dar a palestra dele. E o que acontece? No que eu entro no palco para 600, 800 jovens de 16 anos, eu enfrento um estranhamento enorme, uma resistência que dura 10 minutos, porque eles não me conhecem. Uhum. Em 10 minutos eu quebro isso. Eu garanto que eu quebro isso, porque eu tenho esquentas, eu tenho piadas, eu tenho ativações, etc. Em 10 minutos eu tenho essa plateia na minha mão. No final da palestra, eles me aplaudem de pé. E no final eu escuto coisas lindas como eu tenho escutado Que legal. dos jovens, coisas como, por exemplo, eu escutei no final de uma palestra no ABC, um menino falou pra mim assim: "Eu te confesso que quando eu entrei aqui eu nunca tinha ouvido falar de você, mas agora que eu vi a sua palestra, eu acho que eu nunca mais vou esquecer quem você é". Hum. Isso faz você ganhar a tua vida, né? É. Mas veja, eu não posso mais viver esse problema, assim, de ter que enfrentar essa resistência desses jovens. Então eu tenho que
quebrar essa barreira. E eu entendi que eu tenho que fazer um conteúdo na internet. Faz todo sentido. É. E a primeira vez que você entrou para falar com jovens, você esperava que existia essa resistência? Eu Ou foi um sabia, eu susto? sabia que ia ter, eu sabia que ia ter. Sabia? Eu sabia porque a geração deles não conhece o que eu fiz, É. não sabe quem sou eu. E como eu não tô preocupado, eu não estava até então preocupado em alimentar um conteúdo midiático e fazer um conteúdo nas redes sociais, normal, né? Tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Então, a culpa é minha, né? Aí agora eu tô resolvendo essa equação. Eu tô criando um conteúdo para as redes sociais, gravado no final dos meus solos de stand-up, e que vai gerar vários cortes. E eu vou fazer isso com muita frequência. Eu espero que isso viralize e que Uhum. gere um buzz e gere uma nova curiosidade em cima do meu nome. É um investimento que eu tô fazendo na minha carreira para que o meu nome volte a ser midiático. E não porque eu quero aparecer, porque eu quero... Mas eu tenho uma finalidade nisso. Eu preciso fazer Não com é que o esse fim, nome né? fique... Não é mais o fim, é o meio. Pra você conseguir chegar no... Não é mais o fim. Eu preciso fazer com que o meu nome seja mais crível, seja um nome que esses jovens falem: cara, eu quero ver a palestra do Rafael Cortez, eu quero ver. Eles não podem sair da escola, pegar um ônibus e ir enfiado no ônibus, assim, de saco cheio, falar: não, Aham. vamos ver uma palestra do cara chato lá, Tô indo entendeu? porque eu sou obrigado. Tô indo porque eu sou obrigado. Hoje, eles ainda estão indo nessa. E quando eles voltam, eles falam: meu, foi do caraca, velho. Eu adorei ter ido lá. Mas eles têm que ir assistir uma palestra de um cara que eles conhecem. Uhum. E eu preciso voltar a fazer esse conteúdo ser... Esse cara precisa voltar a ser conhecido. Então tá tudo muito cheio de orquestrações, Tá. assim. E Tem para os todo um professores? E desenho. para os professores, diretores de escola que vão ver você lá no GEDUC, Uhum. que estão indo com a consciência de que, eba, eu vou lá Eles ver já o vão ver o Rafael Rafael Cortez Cortez. do CQC. O que é que eles vão receber, ouvir lá que acrescenta para o que eles já estão de felizes porque estão indo ver o Rafael Cortez? Olha, também esses professores vão gostar muito desse conteúdo de internet que eu vou fazer, porque o tipo de corte que eu tô fazendo de rede social é muito da galera, Eles vão se assim, tá? É identificar os muito de alunos, a situação deles jovens e ali. muito de povão, é muito de todas as faixas etárias. Mas eles já têm essa coisa geracional, né? A geração deles Uhum. assistiu o CQC, então acho que eles já têm essa coisa de saber quem sou eu. Eles vão assistir uma palestra sobre autenticidade, que é uma palestra que veio depois da palestra de atitude, né? Eu fiquei uns 3 anos fazendo a palestra de atitude, e aí eu fui pensar em fazer a palestra de autenticidade. Então a palestra de autenticidade nasceu melhor do que a de atitude, porque é uma palestra que quando eu concebi, eu já tinha muitas milhas com a de atitude. Eu já tinha viajado por todo o Brasil e todos os palcos possíveis, assim, fazendo a primeira de atitude. Então, a de autenticidade é uma palestra que acho que eles vão curtir muito, porque, primeiro, ela não é uma palestra que bebe muito da minha história, o que eu acho um alívio para mim. A palestra de atitude, ela tem que contar em paralelo a minha história, Uhum. porque ela precisa dessa cumplicidade junto com o público moleque, junto com o público jovem, né? Só que eu fico meio cansado de recapitular essa mesma história. Como eu entrei no CQC, como que acabou a TV pra Aham. mim? Eu acho um pouco egotrip, assim. E também chega uma hora que, como você faz muito a palestra, parece que você está sendo repetitivo. Você não está, porque aquele público não ouviu ainda, né? Mas É, você fica com a sensação de. total. Mas eu também não gosto de ficar falando muito dos meus próprios feitos, porque eu acho que você se gaba dos seus próprios feitos quando eles são incríveis, né? Se eu quero me gabar dos meus feitos, eu tenho que ter chegado a um lugar incrível. E eu não acho que eu cheguei num lugar incrível. O que eu tenho de incrível para contar dos meus feitos é que eu me reinventei tantas quantas foram as vezes necessárias a partir da atitude. E eu acho que isso é um feito e tanto, Isso é incrível. né? Isso eu me gabo. Mas a palestra de atitude tem um momento que dá a entender que esse cara tá se achando. Esse cara tá se achando. Só que é importante que as pessoas pensem que eu tô me achando, porque na hora que o tombo vem, ela fala: Cai ah, junto. cara, Entendi. entendi. Só que levar a pessoa para esse clímax é tenso, assim. Uhum. Então, quando eu faço palestra de autenticidade, eu não passo por essa Aham. tensão junto com a plateia.
Porque é tenso para elas e é tenso para mim Você também, né? revive, né? Bom, a neurociência fala isso, né? Quando você conta ou lê uma história, o seu cérebro assimila como se você estivesse vivendo aquilo, Uhum, né? Então, você está vivendo novamente tudo aquilo cada vez que você está contando. claro. Então, é por isso que dá Mas essa. eu já fiquei com vontade de assistir a de Atitude também, então Não, isso avisa a Ah, é gente tão quando legal. tiver. Vai que a É. gente se encontra no mesmo, né? A gente também E ela viaja virou muito um por aí. livro? Ela virou um livro, sim. Eu tenho a de autenticidade. Eu estou escrevendo o livro da palestra de autenticidade também. Na verdade, eu tenho um tripé dos 3 As. Deixa Né? Eu preciso autografar os livros para vocês Eba, ainda, que esse eu aqui vai ainda ser não tirei nosso. do projeto. Obrigada. Eu tenho uma pesquisa que eu tô muito apaixonado por essa pesquisa, que é o poder dos As, né? Você sabe quando você falou atitude e autenticidade, eu estava pensando, você vai seguir com os atos, mas eu ia brincar só. Não, eu tenho. é, eu, como jornalista formado pela PUC em 2004, né? Já escrevi 2 outros livros, um livro de comédia, chamado Meu Azar com as Mulheres, que é um livro datado, um livro de humor que eu já nem recomendo, é um livro que envelheceu mal, Aham. né? Um livro da época do CQC, eu não recomendo mais. Tem um livro de prosa e poesia, que é Memórias de Zarabatanas. Esse é meu terceiro livro, Atitude Transformadora, que é o livro de carreira. Mas, quando eu lancei esse livro, eu entendi que eu tenho uma pesquisa sobre 3 As poderosos. O A da atitude, o A da autenticidade e o terceiro A, que é o A da administração do ego. Eu acho que se você for um profissional ou uma pessoa, eu vou colocar aqui um indivíduo como um todo, tá? Que aplica com sabedoria o poder que você tem de criar suas próprias oportunidades através da atitude, o poder que você tem de usar da sua autenticidade a favor de todas as oportunidades e características positivas da sua vida, e o poder de dosar o seu ego, fazendo com que você acredite mais em si quando você é humilde demais, ou baixe um pouco a sua bola quando você se acha a última bolacha do pacote. Esses 3 As bem administrados, eles dão um equilíbrio ideal para todo e qualquer indivíduo, independentemente do que ele queira fazer na vida. Então, esse livro já é o primeiro passo, o da autenticidade está sendo escrito, e o do ego, né, que é a administração do ego, é o mais difícil, porque para mim, ele tinha que ser uma série de televisão. Ele Ah. tinha, e eu já escrevi essa série, eu levei ele pro pessoal da Arte 1, o canal Arte 1 da Band. Eu desmembrei isso em 13 episódios, onde eu converso com vários profissionais de diferentes áreas, né, do conhecimento brasileiro, e eu entendo o que que é a administração do ego na política, na filosofia, nos esportes, na televisão, na internet. Mas quando você concebe um projeto para televisão, você perde essa autonomia, porque você depende de milhares de outras pessoas, e ele pode ou não acontecer. Uhum. E dá muito trabalho pensar em fazer desse tema uma palestra, assim. Quem vai comprar uma palestra sobre a administração do ego? Quem? Quem vai querer? Que empresa vai ter essa autocrítica de falar, temos que ter uma palestra de administração do nosso ego aqui, hein, pessoal? Talvez Quem é? nós não precisemos, porque nós já somos bons demais. Aí você já sabe, bom, é aí que tá precisando. Mas pensando para jovens em tempos de rede social, acho que é muito necessário. Eu acho que vai fazer muita diferença. Não, e é o equilíbrio, não é? Eu acho que para o educador tá precisando subir um pouquinho ali. Então, assim, eu acho que você tá num, assim, essa tríade de A aí vai fazer muita diferença na vida de muita gente. Você consegue parar de pensar de vez em quando? Porque quando você fala, eu preparei isso, preparei aquilo, e tô montando o livro. Você dá. O que você faz para descansar, para relaxar, para O desligar? maior problema para mim é conseguir a disciplina necessária para executar essas ideias, porque o veneno é isso aqui, ó. É a tela, entende? Quando eu tô focado, eu produzo muito bem, assim. Esse livro da Atitude, eu consegui escrever num contexto em que a minha filha era bebê, né? Eu parava o livro, nanava a Nara, andava com ela, dava o TT, enfim, mas eu estava muito focado.
Agora, a escrita do livro da autenticidade tá meio conturbada, porque eu tô numa fase meio burra, assim, de rede A social, tela te assim. consome totalmente. Eu tô porque eu encontrei uns conteúdos divertidos, assim, às vezes eu me pego querendo escrever, e aí Marcela, minha amada esposa incrível, vem e fala, olha isso aqui. Aí a gente se pega vendo um conteúdo, e quando eu vi, eu perdi meia hora. E você não vê essa meia hora Não, passar. isso de também querer voltar com os vídeos que você quer começar a colocar, acaba dando uma desculpa pra gente mesmo, né? Tipo, eu tô vendo porque eu vou trabalhar, isso faz parte do meu trabalho, mas não faz. E no fim, você fica Claro. ali. Não, e eu tô entendendo uma coisa, o tempo é muito pequeno, assim, o dia é muito curto para eu fazer tudo o que eu quero. Eu quero brincar com a minha filha, mas eu também quero tocar violão, eu quero ler. Ela tá na escola desde quantos anos? E a gente colocou ela tarde até, ela entrou pra escola com quase 3 anos. Ano Botou. passado, assim. Mas já tá tudo adaptado, tudo certo. Tá, não, ela vai pra brincar, né? Mas ela tá numa escola legal, que tem, né, inclusão bilíngue, né? Ela se diverte muito, tá muito felizinha ali. Mas eu quero viver a vida da Nara, ao mesmo tempo eu quero fazer coisas por mim, eu também quero tomar vinho, enfim, quero ouvir as músicas que eu gosto, eu não consigo ter esse tempo. Eu produzo muito quando eu tô em avião, eu escrevo muito quando eu tô viajando, mas por outro lado, muitas das palestras que eu tô dando estão em São Paulo, assim, né? A gente tá tendo muitas demandas na minha própria cidade, assim, eu preciso ter mais Viu? demandas. Faculdades, escolas de não, fora de São Paulo. Você mora em apartamento ou casa? Casa. Porque eu ia sugerir, faz um balanço, o formato de avião, vai lá, entra, senta lá dentro. Vai lá É boa ideia. Mas eu também, avião, produzo muito, mas a gente meio que mora em avião, então... Bom, eu acho que a gente vai ter que marcar outros episódios. Eu também acho. Bom, estou doida para assistir a palestra, que teremos a honra de presenciar lá no GEDUC. Ainda dá que tempo para quem legal. quiser assistir o Rafael Cortez no GEDUC. O GEDUC tem aqui as datas do... Cadê? Aí, 25 a 27 de março. A sua palestra é 26, né? Parece que eu fecho, né? Eu fecho 27? Eu fecho 27? 27. Dia Eu 27. encerro o GEDUC. É muito chique. E eu até contar uma coisa para vocês que estão vendo a gente, assim. Essa palestra chama Superpoderes IA, Impacto da Autenticidade. E tem uma sacada. Acabamos de voltar de um congresso internacional de educação que IA era o foco né? Mas realmente adorei essa. A brincadeira é a Jogada aí. seguinte, né? Nesse momento que a gente está vivendo em que tudo é IA da inteligência artificial, eu estou falando dos superpoderes que existem quando você usa a outra IA. Adorei. Que é essa IA que eu quero falar, que é o impacto da sua autenticidade. Existe esta IA que todo mundo fala, que parece que vai dominar tudo, que parece que pasteurizou tudo, que faz a gente ter dúvidas recorrentes do que é verdade, do que é mentira, né? Esse vídeo aqui é IA ou é verdadeiro? Né? E a gente está vivendo um contexto em que parece tá meio que emburrecendo tudo... todo mundo também. Exatamente. Mas olha, há um só tempo que temos essas automações, esses filtros, essas robotizações, etc. O que eu vou mostrar nessa palestra é que o impacto da nossa autenticidade é muito poderoso. Ele dá superpoderes absurdos. É uma palestra muito leve, mas ao mesmo tempo ela não é um show de stand-up. É uma palestra que você vai dar muita risada, mas você também vai se inspirar muito, vai refletir muito. E ela tem um final surpreendente. Bom, então aguardemos. Então, vocês vão ver que um comediante pode ser muito mais plural e muito mais revelador do que a premissa e a caricatura que se faz de um comediante. Assim, eu só posso já dizer isso pra adoramos. E vocês. eu acho que a gente deixa na descrição do episódio o contato para quem quiser levar o Rafael Cortez para a escola, para evento, para faculdade, para todo o Brasil aí. E estaremos juntos divulgando. Pode mandar pra gente que vai ser um prazer divulgar. Muito obrigada, adorei. Obrigada por esse tempo hoje. Nossa. Eu sei que eu falo que tempo sobrando ninguém tem, né? Então, se você abriu esse espacinho aqui para essa nossa conversa. Nossa, e eu posso terminar fazendo um pedido muito lógico. Eu sei que vocês têm um público muito lindo de educação, enfim. É só enfatizar, assim, de fato tem
para quem é educador, a palestra Superpoderes e a Impacto da Autenticidade. E para os estudantes, tem essa palestra da Atitude Transformadora para mostrar para essa moçada que a gente pode colocar no coração deles e na prática dessa juventude a certeza absoluta de que eles vão conseguir as coisas através da atitude. Não é uma palestra assistencialista, não é uma palestra coach, não é uma palestra de promessas ao vento, é uma palestra de resultados, é uma palestra prática e objetiva que exemplifica com dados críveis e com fórmulas, mas de uma maneira divertida, leve, sem papo furado, sem coach, sem promessas ao vento. A certeza absoluta de que essa juventude vai conseguir tudo o que quer e pode ter plano de carreira, chegando à liderança, se usar do princípio da atitude. As coisas acontecem desde que a gente corra um pouco atrás. E aí, nesse momento em que a escola está vivendo o desafio de conseguir que os estudantes do ensino médio encontrem a motivação para dar conta do momento que eles vivem, como estudantes, como adolescentes, como jovens, eu não tenho a mínima dúvida de que acrescenta muito e torna mais leve o dia a dia para o professor a partir do momento que esses estudantes encontram um caminho ali. Claro. Super É que recomendamos. um dos pontos que a gente mais recebe da escola é o quanto que hoje em dia eles estão com falta de interesse, apáticos até, né? Então essa atitude, Super. nossa, super importante para a escola. E sabe que na última semana nós estávamos no Texas, no maior evento de inovação e tecnologia do mundo, e lá a gente viveu o ponto em que a gente está de avanço da tecnologia. Nós duas chegamos a andar num Uber sem motorista, em que a inteligência artificial dirigia o próprio carro. A gente até postou isso no nosso Instagram, quem quiser pode ir lá olhar essa experiência que foi bem diferente. Na verdade, eu até falei que o que nem deu tanto medo de andar no Uber sem motorista. O que dava mais medo era quando eu estava dirigindo um carro na rua e do meu lado tinha um outro carro lá sem motorista andando, parando no semáforo. E aí, quando a gente fala sobre inteligência artificial, tecnologia na escola, tem muita coisa que são especulações, mas que isso não vai entrar no lugar do professor, apesar de algumas tentativas por aí que a gente vai falar também lá no nosso Instagram. Mas tem um ponto em que a tecnologia e a inteligência artificial já está muito avançada na escola e que deve sim ser usada para o melhor dos alunos, dos professores, que é a questão da segurança no dia a dia da escola. E a School Guardian é a empresa que tem a tecnologia de ponta para melhorar a segurança das escolas, tanto no ambiente digital, conseguindo monitorar e proteger os conteúdos que os alunos estão acessando, quanto também com dispositivos super tecnológicos capazes de detectar bullying quando ele está acontecendo na escola e já avisar algum responsável ali da escola para poder ficar mais atento. E sem contar a parte que a School Guardian já faz há muito tempo, que é o de conseguir ajudar que as escolas diminuam o trânsito na hora da saída dos alunos, com um sistema super simples de usar de um aplicativo para evitar as filas na hora da saída. Então, quem quiser saber mais sobre a School Guardian, se você quiser saber mais, é só entrar no Instagram, @schoolguardian.br. A gente vai colocar o link aqui também na descrição e fica aqui a nossa recomendação. Inclusive, o Léo, que é o fundador da School Guardian, estava com a gente também lá nesse evento do Texas, que é o South by Southwest. Então, fica aqui a nossa indicação e o link para quem quiser saber mais. Então, muito Obrigada. obrigada. Obrigado a vocês, foi muito legal. Que Prazer seja o primeiro de conhecê-las. muitos encontros. Ah, E- super, vamos E nessa. nós três encontramos vocês No no Geduc. E vá, até lá. Até lá. Tchau, tchau.